se permita sentir prazer, se permita ser tocado. Porque se eu não permito o toque, isso vai me gerar um bloqueio. E, principalmente, será que eu quero ser curada? Até que ponto você está se sentindo culpada? Não se sinta culpada. Peça ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de uma psicanalista. Que estão aí para nos ajudar e curar essas feridas. Porque ferida, quando cura, vai ficar uma cicatriz. Não significa que eu não vou lembrar do que aconteceu. Exato. Porém, hoje em dia eu consigo falar sem chorar, sem dor, sem mágoa. A mão não soa, graças a Deus não transpira mais. E eu falo isso porque é uma forma que eu percebi que eu consigo alertar outras mães, outras crianças a criarem coragem de falarem e de relatar o que está acontecendo naquele momento, né? Falar assim, ó, eu tô acontecendo isso, ou aconteceu tal coisa. Ah, o tio passou a mão em tal lugar que eu não gostei. Fale, se expresse, converse com seus filhos. Não faça com que seja uma obrigação tudo para eles, que eles vejam isso como um tabu. Mas tenham liberdade de se expressar com essas crianças. Sim. Certamente, né, esse ambiente de conversa deve ser instalado dentro de casa. Sinceramente, é o que eu acredito muito nisso. Uma outra coisa que eu observo, por exemplo, no público, e infelizmente, né, passaram por situação de abuso, principalmente na infância, na adolescência. As mulheres que eu conheço, né, iguais a você, todas elas se colocaram no lugar de ajudar outras pessoas a não passar pela mesma situação que elas passaram, ou então minimizar a dor que elas vivenciaram também em outras mulheres, em outras pessoas. E isso é tão lindo pelo fato de que vocês, né, não querem que outras pessoas também sofram iguais vocês sofreram. E é importante, né, que a gente faça essa observação, porque, infelizmente, tem algumas pessoas que pensam o contrário. Eu sofri, foi doloroso para mim, e outras pessoas passarem para mim não tem problema. Ou que essas pessoas passem também pela mesma dor que eu passei. Às vezes é por vergonha, sabia? Eu já ouvi, como eu falei, já ouvi vários relatos. Há 2 anos atrás, eu ouvi aqui, que eu já morava aqui na Bahia, uma desses grupos de mulheres que eu participo e tudo mais, não foi minha paciente nem nada, e eu dei uma palestra falando sobre sexualidade feminina, autoconhecimento, e eu sempre toco no assunto de abuso e proteção da criança e do adolescente. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Ela chegou no final da palestra pra mim, e ela falou assim, Thalita, da última vez que eu assisti sua palestra, eu fiquei pensando que tem determinadas coisas, toques, que eu não gosto. E eu fiquei pensando da onde que vinha aquilo. Aí ela falou que lembrou que quando ela era criança, que tinha um tio dela que beijava a boca dela e que uma vez enfiou a língua dentro da boca dela e que ela não gostou disso. Mas ela falou assim, você acredita que eu não lembrava disso? E ele passava a mão no meu corpo. E uma vez ele tentou arrancar minha calcinha e eu saí correndo. E depois disso, nunca mais ele tentou, não sei se ele ficou com medo de eu contar pro meu pai, pra minha mãe, enfim. E ela falou assim, eu passei isso durante muito tempo. E ela falou assim, olha que engraçado, ela falou que gerou um bloqueio. Ela falou, eu não lembrava disso, mas eu nunca gostei de beijo de língua. E eu não sabia por quê. E de tanto eu ouvir você falando, isso me remeteu e me lembrou. Aí ela falou assim, eu falei, como você tá se sentindo? Aí ela falou assim, olha, eu não tenho raiva nem nada dele, tanto que ele frequenta a minha casa até hoje, faz parte do grupo de família. E eu nunca contei essa história pra ninguém. Você é a primeira pessoa que eu tô contando isso. Aí eu conversei com ela, falei pra ela, orientei ela que seria bom ela fazer um tratamento com um psicólogo. Se ela precisasse da minha ajuda, ela poderia me procurar no consultório. Ela falou que sexualmente ela não sentia nada, o problema era o trauma de beijo de língua. Entendi. E eu falei pra ela, você concorda que isso às vezes você tá se privando de ter uma relação mais íntima com seu marido por causa de um trauma do passado? Aí ela ficou assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu falei assim, então, porque a intimidade normalmente começa no beijo. Aí como você vai começar uma intimidade assim, beijo? Exatamente. Você dá selinho e já pula pro vamos ver. Ai, meu Deus. Em um ambiente, por exemplo, em que os pais eles são rígidos, e normalmente, dentro desse contexto, existe a religião. E normalmente a gente sabe que tem um tratamento diferente. Por exemplo, dentro de uma família em que existe um menino e uma menina, a gente sabe que o tratamento é diferente. A menina é restrita, né, para fazer algumas coisas, e o menino pode tudo. É aquele ditado antigo, prenda suas cabras que meu bode está solto. E eu tenho uma paciente que ela experimentou isso. Ela
morava sempre num contexto de zona rural, né, com os pais. E a mãe é que transmitia a informação do que o pai falava. Fulana tem que limpar a casa, lavar os pratos, ou seja, fazer as atividades domésticas, enquanto os meninos podiam ficar soltos, não tinham responsabilidade com nada. E o pior é que ela ouvia isso da mãe, que era a mensagem transmitida do pai, e ela recebia também, ela era xingada pelos irmãos, ou seja, ela foi sempre se sentindo excluída, sempre se sentindo rejeitada, e na verdade ela ainda tem esse sentimento de rejeição muito forte que atrapalha ela, os relacionamentos de modo geral, né? Enfim, essa ideia ainda, infelizmente, de que tratar os meninos de forma diferente acaba bloqueando muitas vezes, e aí dentro do contexto da sexualidade, bloqueando a energia feminina, né, da relação. Como é que a gente pode ajudar essa mulher? Eu passei isso dentro de casa também, né? Porque meu pai, ele via que meu irmão, por ser homem, apesar de ser mais novo do que eu, podia sair, podia chegar tarde, podia ter namorada desde novinho. E eu e minhas irmãs, não, mesmo eu sendo mais velha. Então, isso é um contexto que acontece até hoje em dia. Tem alguns homens e algumas famílias que agem de forma, vamos dizer, a palavra correta é machista, né? Achar que tem que ter diferença. Minha mãe sempre tratou eu e meu irmão de forma igual. O que um podia fazer, o outro podia fazer. Meu pai já via diferença nessa questão. E sim, isso pode gerar também bloqueios nessa mulher a ponto dela não se permitir querer casar, não querer conviver com o homem. Em alguns casos até virar homossexual. Essa mulher começar a gostar de outra mulher porque ela vê a presença da mãe ali, ela vê uma forma de carinho, uma forma de atenção, uma forma de cuidado, porque a mãe dava isso pra ela, ela vai procurar em outra mulher. E quando ela vai se relacionar com o homem, automaticamente ela já pensa em repúdio. Vai me bater, vai me xingar, vai me humilhar, eu vou ser escrava dentro de casa. Remete à figura masculina que ela tinha referência, né? Exatamente. No caso é o pai. Pode acontecer. Em outros casos, pode ter, a gente chama, dentro da ginecologia natural, que é a nova especialização que eu tô estudando e eu tô apaixonada, a gente fala exatamente do que você falou, de energia feminina. Então, a gente gera bloqueios. O nosso bloqueio emocional pode bloquear o nosso corpo físico. E será que isso também não bloqueia o seu útero a ponto de você apresentar doenças como endometriose, infertilidade e outros graus de complicações? Como tratamento? Primeira coisa, tudo a gente tem que se permitir. Então, o primeiro passo é eu querer me curar e procurar um tratamento. O primeiro passo seria, por exemplo, a mulher tomar consciência. Né? Por isso que nós estamos aqui, é justamente trazendo até alguns casos reais para que elas consigam se perceber, né, dentro da realidade delas. Vivenciei isso, passei por isso e tenho tal consequência. Então, se identificar, conscientizou. Agora, qual é o próximo passo? Procurou ajuda de profissionais da saúde. Dentro da fisioterapia pélvica, a gente vai tratar as feridas físicas. Então, se tem excesso de contração, mobilidade pélvica, que vai ajudar esse corpo a se soltar, melhorar a lubrificação, melhorar o autoconhecimento corporal, porque você tem que ter consciência. Será que eu estou sentando de uma forma correta? Será que meu corpo está aberto para receber carinho, receber atenção? Dentro da sexologia, a gente também trabalha essas questões emocionais. Acupuntura, gente, acupuntura é vida. A acupuntura, ela é tipo assim, tanto que chama medicina tradicional chinesa, que é milenar. A gente tem relatos da acupuntura, descrição, né, de formas de estudo, que foi antes de Cristo que existe a acupuntura, ou seja, é muitos anos. E a gente considera que a acupuntura, ela te ajuda a desbloquear alguns canais energéticos. Aí fala, você está falando de algo místico. Gente, não é místico, tem comprovação científica. O ponto que eu coloco aqui tá ligado no sistema nervoso, que é como se fosse um cabo de fio, que estimula uma região no meu cérebro. Sim. E além disso daí, eu posso colocar florais, que os florais, eles não têm contraindicações. Desde criança até adulto pode estar utilizando florais, e tem os tipos de florais corretos. Dentro da ginecologia natural a gente usa muito. Plantas, ervas e raízes. Thalita, agora você tá entrando para a parte meio bruxa. Não, gente, eu tô entrando naquilo que Deus deixou na terra para nós nos cuidarmos, de medicina natural. Alguns casos pode até precisar de medicamento, sei lá, um ansiolítico, alguma prescrição médica. Mas tem como a gente tratar esse corpo feminino, curar essas feridas, não só emocionais, mas físicas, de forma natural. Se exercitando, se alimentando bem,
fazendo ali uma acupuntura, uma ventosa, uma moxa, colocando algum tipo de chá, de erva, não só no meio da alimentação do dia a dia, mas para ela tomar, sei lá, um chazinho à noite que vai ajudar ela a relaxar, se acalmar, se concentrar. Uhum. O tratamento existe, basta você querer se permitir e procurar ajuda. Maravilha.